Quero convidar você a ler comigo 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel 21. Versículo 15, nós vamos ver 16 e 17 também. Eu, quando li esse texto, Deus foi falando algumas coisas comigo e fui tirando algumas lições do texto. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção e cada vez que Deus falar ao teu coração, você não fique com os teus lábios fechados, não. Você glorifique o nome do Senhor, amém? E diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Diga comigo, Davi se cansou. Versículo 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, ou seja, 3,5 quilos, mais ou menos, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Diga para o teu vizinho: não deixe ninguém apagar a tua lâmpada. Você não entendeu? Olha para quem está atrás de você e diga: não deixe ninguém apagar a tua lâmpada. A gente pode tirar algumas lições aqui. No versículo 15, vai dizer: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Quer dizer, o texto começa dizendo que uma vez mais os filisteus estavam em guerra contra os filhos de Israel. Isso quer dizer, outra vez os filisteus estavam em guerra contra Israel. É interessante, irmãos, que os filisteus sempre pelejaram e guerrearam contra Israel. Mas aqui, neste texto, os filisteus vai ter um alvo. E o alvo vai ser Davi. Porque eles sabiam que a partir do momento que matassem a Davi, iria causar uma tristeza, uma comoção entre os filhos de Israel. E veja que Davi já tinha guerreado contra os filisteus muitas vezes. Eu fui buscar e encontrei no mínimo 6 guerras dos filisteus contra Israel no tempo de Davi. E Davi começa a lutar com os filisteus, sabe quando? Quando Golias se apresenta diante dele e diante do povo de Israel. Aquele gigante que media quase 3 metros de altura, só um pouquinho mais baixo, viu, Miguel? Um pouquinho mais baixo. Aquele gigante que media mais de 3 metros de altura, a ponta da sua lança pesava mais de 7 quilos. E Davi, ainda novo, um garoto, ele vai e olha para aquele gigante, derrota aquele gigante, corta a cabeça daquele gigante.
Os filisteus perdem aquela batalha, mas veja, que os filisteus não param de perseguir a Davi e nem param de perseguir o povo de Israel. E além daquele gigante, se você for ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que sempre havia um outro gigante se levantando dentre os filhos do gigante, dentre o povo filisteu, para matar a Davi. Por quê? Porque os gigantes não esqueciam, e os filisteus não esqueciam, aquela batalha, aquela derrota que Golias teve lá atrás, há muitos anos antes. E agora eles se levantam novamente, a Bíblia diz, e outra vez eles vão pelejar contra os filhos de Israel. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero te dizer, meu querido, que há guerras na nossa vida que se repetem em tempos e tempos, é verdade ou não é? Há situações que se levantam repetidamente na nossa vida. Você pode pensar, falou, pastor, eu tive um problema na minha família, mas graças a Deus, com oração, jejum, a palavra, Deus fez a obra. Mas você vai me dizer também que vai passar um tempo e de repente levanta uma outra situação na família, e você vai ter que guerrear de novo. Parece que a mesma guerra que você pelejou há tempos atrás, e passa um tempo, parece que se levanta de novo. E há guerras que são repetidas na nossa vida, isso tanto na família, às vezes na situação financeira, às vezes na área profissional, às vezes na área ministerial. A verdade é que sempre vai haver um gigante que vai tentar se levantar contra você. Por quê? Porque você é lâmpada de Deus, você é lâmpada de Israel. Diga para o teu vizinho, aguenta firme, irmão, porque você é lâmpada. Não é verdade? A gente vence uma situação financeira, resolve, Deus atua, passa um tempo, a mesma situação se levanta. Resolve, passa um tempo, a mesma situação se levanta. São outros gigantes, mas com a mesma intenção que esse gigante se levantou contra a vida de Davi, que era qual? Apagar a lâmpada de Israel. Eu quero te dizer que desde quando você se converteu, você se tornou um alvo de gigantes. E sempre vai haver um gigante para você derrubar. Diga para o teu vizinho, qual é o teu gigante, irmão? Qual é o teu gigante do dia? Vou dizer assim, né? Qual é o teu gigante do dia? Porque parece que a gente se levanta de manhã e o gigante já está esperando na porta para guerrear contra a gente, não é, pastor Ney? Mas todos os gigantes que se levantaram contra a vida de Davi, contra Israel, caíram por terra. E o teu gigante vai cair por terra também. Mas a palavra de Deus diz que essas repetidas guerras, elas mexeram com Davi. Por quê? Porque Davi agora, em 2 Samuel 21, ele já está quase no finzinho do seu reinado. Davi não é o mesmo garotinho que era antes. Davi não era não tinha aquela mesma força que havia nele antes, quando ele derrotou o Golias. Davi sempre foi um homem de guerra. Davi nunca deixou de ir numa batalha, e quando deixou, pecou, e errou e caiu. Porque Davi foi levantado como guerreiro de Deus.
E assim como você e eu fomos levantados como soldados de Cristo, guerreiros do Senhor, aleluia, e sempre estamos na batalha. E quando nós não guerreamos, nós perdemos, erramos, nos desviamos, porque o nosso lugar, preste atenção nisso, é no meio da guerra. Diga para o teu vizinho, teu lugar é no meio da guerra, irmão. Pode ter tempo de paz, pode ter tempo de tranquilidade, mas virão outras guerras e você vai estar no meio da guerra. Mas a diferença é que essa guerra, aleluia, o Senhor está pelejando com você. Nesta batalha Deus está ao teu lado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Davi se cansou. E diz bem isso no versículo de número 16. Se eu não me engano é isso. Não, no versículo 15 ainda. E Davi se cansou. Por que Davi se cansou? Porque mesmo sendo um homem de guerra, ele já estava cansado de tanto guerrear. Mas veja que interessante. Esse gigante, ele deveria de ser a metade do outro. Porque a Bíblia diz que a lança dele era justamente a metade do peso da lança de Golias. Sabe o que me veio à cabeça? Poxa, Davi, você guerreou com gigantes maiores. Você teve milagres e viu milagres maiores na tua vida. E agora que vem um gigante menor, um gigante com a metade do peso da lança daquele que você derrotou lá atrás, você vai se cansar? Diga para o teu vizinho, não se cansa não, irmão. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que durante esta semana, ou quem sabe durante o mês que passou, disse: eu estou cansado, cansada de viver a mesma situação. Resolve e volta, resolve e volta, resolve e volta. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: não se cansa. Porque aqueles que esperam no Senhor, aleluia, não se cansarão. E o Senhor está aqui para renovar as tuas forças nesta manhã. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou nesta peleja com você. E ainda que você esteja cansado, eu te tomo pela tua mão direita, te levanto e te digo: vem comigo. O problema é que quando a gente fica cansado, a gente fica vulnerável. É verdade ou não é? Quando a gente se cansa de guerrear, a gente fica aberto para o inimigo vir e fazer com que ele cumpra o objetivo dele na nossa vida. Quando a gente se cansa de uma determinada situação e se cansa de guerrear por algumas determinadas coisas, a gente fica mais vulnerável, a gente fica enfraquecido. Por isso eu vou te dizer: não se canse desta batalha, porque o Senhor vai te dar vitória, aleluia. Não se canse nessa situação, não se canse de guerrear, Deus vai te dar vitória, querido, aleluia. É só você olhar para trás e olhar os gigantes que você já derrotou lá no passado. E o Espírito Santo está dizendo isso para nós hoje. Olha para trás e veja que batalhas maiores do que essa você venceu por Cristo Jesus. Não se canse. Veja o que Deus já fez contigo até aqui. Veja o que Deus, aonde Deus já te levou. Veja o que Deus já fez na tua vida. Aleluia. Essa é só mais uma guerra.
Essa é só mais uma batalha, não vai ser diferente das outras. Mas se você se cansar e se você entregar os pontos, você vai ficar vulnerável aos inimigos. E a palavra de Deus diz que Davi se cansou, e no versículo 16 vai dizer: e Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 3,5 kg, cingia uma espada nova e intentou matar Davi. Eu me chamo a atenção quando ele fala que esse gigante tinha uma espada nova. Uma espada nova quer dizer uma espada que nunca tinha sido usada antes. Era uma espada que foi forjada com um propósito. Sabe o que isso quer me dizer? Que o inimigo, ele vai se aperfeiçoando. Ele vai estudando a tua vida e vai se aperfeiçoando. E ele vem com novas estratégias. Ele vem com novas falas dentro do teu ouvido e da tua mente. Ele vem falando coisas para você que antes você não ouvia. Ele vai colocando coisas na tua cabeça que antes não havia. Você começa a pensar em coisas que antes você não pensava. Você começa a pensar em desistir. Você começa a pensar em trair. Você começa a pensar em largar as armas da tua batalha. Você começa a pensar em olhar para trás e voltar para trás, mas o Senhor te faz lembrar hoje: olhe para a frente, olhe para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, aleluia. Mas ele vem com novas estratégias, e quando você vai ver, você já está cansado, cansada. E a palavra de Deus diz que a intenção dele era ferir, em algumas traduções, matar Davi. A Bíblia diz que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Olhe para o teu vizinho, ministra sobre a vida dele e diga: receba a vida de Cristo nesta manhã. Receba ânimo de Cristo nesta manhã. Oh, aleluia. Davi se cansou e se tornou vulnerável. E quando ele se torna vulnerável, se levanta o gigante com uma espada nova. Eu li alguns comentários e alguns comentaristas dizem que ele era parente próximo de Golias. Parece que vem geração, vai geração, vem geração, vai geração, e esses demônios seguem e acompanham a nossa vida, para que nós possamos e consigamos pelejar as mesmas batalhas, até nos cansarmos e dizer: eu desisto. E quando Davi ficou vulnerável e se cansou, a Bíblia diz que de tanto ele lutar, se cansou. Deus está falando com você, não? Tem gente que fala aqui: eu já lutei tanto na minha vida, né, irmã Elisângela? Eu já lutei tanto na minha vida, e eu estou cansado, né, pastor Joel? Ministério cansa, a obra cansa, as pelejas do dia a dia cansam. Mas o Senhor está aqui para renovar as nossas forças nesta manhã. E aquele gigante, ele vem com o objetivo de matar Davi. E ele está perto de matar Davi. A palavra de Deus diz, como se ele já estivesse mirando a Davi. Fala: agora, esse Davi que matou os meus antepassados, ele vai morrer na minha espada, na minha lança. Mas a palavra de Deus no versículo 17 diz: porém, oh aleluia, como eu gosto dessa palavra na Bíblia. Porque porém, mas, contudo, entretanto, só aparece quando muda a história.
Tá vendo? Você está indo numa direção, você está seguindo uma peleja. Tem aqueles que querem te matar, tem aqueles que querem te desviar do caminho. Porém, oh, aleluia! Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Aleluia. Abissai era sobrinho de Davi, era chefe dos valentes de Davi. Deus não coloca qualquer um ao lado de Davi. Deus coloca homens e mulheres capazes, aleluia, leais a Davi. Para que quando ele se canse, o outro está alerta, o outro está de pé. É assim que Deus faz comigo e com você. Eu vou te dizer, a minha oração é que Deus levante abissais na tua vida, na minha vida, homens e mulheres valentes, que quando a gente se cansa, tem alguém para dar a mão e matar o gigante por você. Você está entendendo, irmão? Olha para o teu vizinho do lado e diz: você é meu Abissai. Por isso que o maior erro que nós cometemos numa batalha, quando estamos no meio de uma guerra, é abandonar a igreja, é sair da igreja, é deixar a posição que Deus nos colocou. É o maior erro. Sabe por quê? Porque você vai ficar vulnerável. Pastor, mas eu cansei. Mas quando você cansa, você fica sujeito às armas do inimigo. Mas quando você vem aqui, você encontra Abissai, 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 Abissai. Alguém te liga, alguém fala com você no telefone e diz: ei, aqui é Abissai. Você pode estar cansado, mas eu estou do teu lado. Diga para o teu vizinho: nós somos corpo, irmão. Nós vamos participar dessa ceia porque nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, um defende o outro, um se alegra com a vitória do outro, um se alegra com a vitória da outra pessoa. Nós somos corpo. Quando a gente vê que um está sendo derrotado, a gente vai lá e ei, eu vou pelejar do teu lado, eu vou ficar do teu lado, aleluia. Abissai era um homem corajoso, era um homem considerado valente de Davi. Há muitos homens e mulheres corajosos, mas Abissai, além de corajoso, ele era leal. Nós temos muitos homens e muitas mulheres corajosos no mundo inteiro. Mas o que nos falta nesses dias é lealdade. Mas o Senhor fala com a igreja no domingo de hoje: seja corajoso, seja corajosa, mas também seja leal, aleluia. Seja leal, amém, querido. Leal é estar do lado. Abissai era aquele ombro que estava do lado de Davi. Abissai era aquele homem que carregava o escudo, que quando o escudo Davi não conseguia levantar, ele protegia Davi com o seu escudo. Abissai ajudava a Davi guerrear as mais difíceis batalhas. E levante a tua mão nesta manhã e diga: Senhor, eu quero Abissais na minha vida, que me ajudem a guerrear contra esse gigante. E eu vou profetizar: Deus sempre levanta Abissais para quando você estiver cansado, Ele possa te ajudar na batalha. Aleluia. Já vou terminar. A Bíblia diz que ele se levantou. E quando o gigante já estava pronto, falou: agora é meu. Agora Davi morre.
agora Davi vai sumir do mapa. Agora a lâmpada de Israel vai se apagar. Se levanta Abissai, como se dizendo: Davi não está sozinho não. Davi tem homens corajosos do lado. Davi tem gente leal do lado dele. A palavra de Deus diz que Abissai matou aquele gigante. E aquele gigante caiu por terra e foi morto. E eles olharam para Davi e falou assim: Davi, o intuito deles é apagarem a lâmpada. E eu volto como comecei. O intuito do inimigo sempre vai ser apagar o brilho que há em você. Eu não vi muito amém. Sempre é. Mas pastor, a gente brilha. Você brilha. Por que eu brilho? Porque Jesus disse: você é luz. Você é luz deste mundo. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga: você é luz. Só o que estão querendo é apagar essa luz, é apagar esse brilho. Há pessoas que ligam para mim preocupados: pastor, me ajuda, porque estão querendo apagar o brilho. Eu não vejo mais o brilho nos olhos do meu esposo. Pastor, eu não vejo mais o brilho nos olhos da minha esposa. Pastor, eu não vejo mais o brilho nos olhos dos meus filhos. Pastor, eu não vejo mais o brilho nos olhos dos meus pais. Pastor, aquele meu irmão, aquela minha irmã que me acompanhava sempre, eu não vejo mais o brilho nos olhos dele. Por quê? Porque gigantes se levantaram, ele se cansou, ele muitas vezes foi ferido por guerras repetitivas, mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou devolver o brilho que retiraram dos teus olhos, da tua vida. Diga para o teu vizinho assim: você nasceu para ser luz, irmão. Me diga que eu estou fora da Bíblia. Estou fora da Bíblia. Não, porque vai que o crente aranha vai ouvir isso daqui e vai falar: olha, mais uma igreja antropocêntrica que faz o homem o centro de tudo. Não, aqui Cristo é o centro de tudo. A luz maior é Ele, o brilho maior é dele, a glória é toda dele. Mas Ele também disse que eu sou luz. Aonde foi o brilho dos teus olhos? Aonde está o brilho da tua vida? Pastor, estou cansado. Pois esse cansaço permitiu que o inimigo retirasse o brilho de você. Quanto tempo faz que você não sorri de verdade? Quanto tempo faz que você não se alegra de verdade na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não faz verdadeiramente aquilo que Deus quer que você faça? Mas eu vou te dizer, você é mais do que vencedor. Porque ainda que você tenha perdido a luz não perdeu você. Meu Deus! Ainda que você tenha perdido a luz não perdeu você. Aleluia! Jesus não desiste de você. Jesus não desistiu de você. E se tem um Abissai maior do que todos aqui, é Ele, que quando estamos cansados, Ele vem e diz: esta peleja não é tua, sou eu que vou pelejar por você. Fica de pé, querido. Oh, aleluia!